Pessoal, vamos dizer a verdade ou vamos arrumar desculpas? É um fato a se reconhecer. O que adianta ter o domínio de um jogo e não ser efetivo? Adianta nada. Vamos fazer algumas análises sem ter nenhuma tendência ou sem nenhuma desculpa. Apesar que uma pode ser feita, aquele primeiro gol deles, né? Se aquilo ali não foi falta no Germancano, eu não sei o que é falta. Mas isso não é desculpa para a derrota. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Fluminense perdeu para ele mesmo. Isso daí é indiscutível. Foi um bom jogo, foi um jogo eletrizante. Os dois times, que isso fique bem claro, jogaram pela vitória, mas devemos reconhecer que o adversário foi mais efetivo. O adversário entrou em campo para disputar uma decisão de vida ou morte. E o Fluminense entrou para jogar mais um jogo. Isso daí é indiscutível, né? Isso daí não podemos fugir desse raciocínio. Vamos lá. Quanto aos desfalques, hoje ficou provado que Samuel Xavier é sim um desfalque indispensável. Segunda coisa, bola aérea. Ainda bem que ainda temos tempo para estar falando sobre isso. Bola aérea na área do Fluminense é um problema. Vamos voltar naquele jogo contra o Olímpia, lá no início do jogo. Nós quase tivemos perto de uma possível tragédia com bolas aéreas. A defesa do Fluminense não ganha uma bola aérea. Nunca. É sempre a mesma coisa. Mas antes da bola aérea, vamos falar dos cruzamentos que não são interceptados na origem da jogada, né? Isso daí tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro. Porque toda bola aérea, ela tem uma origem. E normalmente a origem são das laterais. E como se cruza a bola para a área do Fluminense com facilidade. É uma coisa impressionante. Já que nós não temos, e isso daí é um fato, uma interceptação de bola aérea adequada, eficiente, há de se ter uma precaução quanto a esses cruzamentos para dentro da área. Hoje ficou comprovado também que o Felipe Melo faz falta.
muita falta. Porque nessa bola aérea, ele é talvez o único que ainda consegue disputar a bola lá no alto e conseguir interceptar. Enfim, um jogo, tudo bem, foi um jogo bom, assim, o jogo por si só foi um jogo eletrizante, foi um jogo que empolgou, porém não podemos negar que tivemos falhas bizarras. Na bola aérea eu já disse, e aquela indecisão ali entre o André e o Guga no terceiro gol deles. Como, gente? Como que um jogador com a bola dominada, desculpe, e o outro ainda chegando, jogadores profissionais, ficam naquela indecisão. E o André, que nós só temos elogios a fazer, acabou dando um passe, acabou dando uma assistência para o adversário fazer aquele gol. Olha, Fluminense, ainda há tempo, porque a nossa prioridade é Libertadores. Tudo bem, que não podemos deixar o Campeonato Brasileiro de lado, mas não pode haver um erro como esse. Não pode haver um erro como esse. Já estávamos dominando o jogo. Tudo levava a crer que conseguiríamos a vitória. Porque havia um domínio do Fluminense em campo. Mas clássico, gente, clássico. Como eu falei no vídeo pré-jogo, clássico é clássico e vice-versa. Qualquer erro, qualquer detalhe nos leva ou à glória ou pode ser fatal. E foi o que aconteceu. Uma bobeira, duas bobeiras, três bobeiras, quatro bobeiras. Tomamos gols bizarros, completamente bizarros. Aquele primeiro gol deles, e vamos aqui ser corretos, o Marcelo jamais poderia ter tomado um come igual ele tomou lá do Rossi, de onde surgiu aquele cruzamento, né? Um jogador experiente não pode entrar de primeira daquele jeito para tomar um corte daquele jeito. Não há condições, né? Sem condições. Esse jogo de hoje, ele serve como lição, como alerta. Nós vamos enfrentar um time perigoso, um time copeiro, que é o Internacional. E esses erros que aconteceram hoje poderão ser fatais. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. O Fluminense não pode perder para si mesmo. E hoje foi o tipo do jogo que o Fluminense perdeu para si mesmo. Que adianta ter posse de bola, domínio de bola, controle do jogo, e em momentos cruciais da partida dar esses moles?
É isso que decide o futebol, gente. É isso que decide o futebol. Não adianta você achar que só por estar dominando a partida, só por estar com maior posse de bola, por estar achando que o jogo está sob controle, que você possa dar esse tipo de oportunidade para o adversário, sabe? Vamos reconhecer aqui, sem nenhum problema, tá? O valor do adversário, que se encontra numa situação desesperadora dentro do campeonato e que entrou com sangue nos olhos. E o Fluminense não. O Fluminense entrou pensando que poderia ganhar ou decidir o jogo a qualquer momento por sua qualidade. E quem entra num clássico pensando dessa maneira, corre um sério risco de se dar muito mal. E foi o que aconteceu. Eu não vou dizer que o Fluminense foi soberbo. Eu não vou dizer que o Fluminense entrou pensando que era favorito. Não. Mas em alguns momentos do jogo se desligou. Pensou que só a categoria, que só a qualidade poderiam resolver certas situações, e futebol não é assim. Futebol é um jogo que, quando você tem oportunidades, e nós tivemos oportunidades por diversas vezes de virar o jogo e não viramos. Paulo Henrique Ganso, hoje, definitivamente, ficou comprovado que Paulo Henrique Ganso faz falta no time. Muita gente diz que ele não tem aquela intensidade, que ele não tem aquele ímpeto, mas faz falta. Como eu já falei anteriormente, Samuel Xavier também. Enfim, foi um jogo onde poderíamos ter ganho, tivemos futebol para ganhar, não foi o caso. Porém, em detalhes, em momentos decisivos, em momentos que parecia que tudo estava sob controle, demos mole, demos bobeira, demos oportunidade. Me digam, qual foi a grande defesa que o Fábio fez? Nenhuma. Os 4 gols que ele tomou foram única e exclusivamente por falhas do time. Como eu já falei, bola aérea. Olha, Fluminense, ou você toma providências para corrigir essa questão da bola aérea na nossa área, ou estaremos correndo o risco de nos darmos muito mal, inclusive na Libertadores. E outra coisa, André, meu filho, às vezes, jogar bonito não é a melhor escolha. Você estava com a bola dominada. Dá um bicão para qualquer lado. Sabe? A gente tem que entender que existe um adversário do outro lado. E um adversário
que por mais que esteja numa situação difícil, numa zona de rebaixamento, é um clube grande. Então tem que minimizar os riscos. Naquela bola ali, não é tentar dar toquinho, jogar bonito, nem sempre isso funciona, sabe? Quando se viu apertado ali, o atacante chegando, dá um bico para qualquer lado. Isso faz parte do jogo, sabe? Essa questão de, eu sou jogador da seleção brasileira, eu tenho que jogar bonito, isso não existe. Jogar bonito, tudo bem, mas não pode jogar bonito e correr risco. É impressionante como o Fluminense adora ressuscitar defunto. Eu falei isso no vídeo pré-jogo, eu falei isso anteriormente. O Fluminense, quando joga contra time que está em zona de rebaixamento, sempre tem problema. E não é de hoje essa história. E hoje, mais uma vez, ficou provado isso. Mais uma vez ficou claro isso. Faltou seriedade? Não. Mas faltou saco roxo. Vamos dizer a verdade, faltou saco roxo. Nem sempre tem que jogar bonito. Às vezes tem que dar bicão. Será que é difícil entender? Tivemos até a possibilidade e o domínio para ganhar o jogo. Não vamos dizer que é terra arrasada. Não é terra arrasada, mas não pode dar essas bobeiras. Não pode tomar gol bizarro, como o Fluminense tomou. Os 4 gols que o Fluminense tomou foram bizarros. Gols que normalmente quem toma é time pequeno, gente. Que é isso? Sabe? Quer jogar bonito? Beleza. Quer jogar pra frente? Beleza. Quer jogar ofensivo? Beleza. Concordo plenamente. Mas há de se tomar todos os cuidados lá atrás. Como que se perde um jogo desse? Com o domínio das ações. Estava claro para nós, durante o jogo, mesmo quando tomávamos gols, e aí a gente ia lá e empatava, que a qualquer momento poderíamos virar. Mas aí, vem as falhas, uma após a outra. Uma em seguida da outra. Vamos mesmo continuar correndo esse tipo de risco? Olha, gente, vamos ter um jogo muito duro na semifinal da Libertadores. O Internacional não é um time de brincadeira. Pode não ser lá essas coisas, pode não ser lá esse super time, mas é um time difícil de ser batido, principalmente que o segundo jogo é lá. E não adianta tentar somente jogar bonito. Não adianta somente tentar mostrar que o time é um time que dá espetáculo.
Espetáculo sem eficiência não adianta nada. Espetáculo sem ter uma defesa sólida, sem ter aquelas precauções que um jogo grande, decisivo exige, isso pode nos tirar a possibilidade de chegarmos na final da Libertadores. Enfim, que esse jogo sirva de lição. Eu não vou aqui ficar analisando ninguém individualmente. Até porque, na minha modesta opinião, ninguém jogou mal. Mas houveram falhas fundamentais e decisivas para essa derrota. E isso não pode acontecer. Sob pena de uma derrota. E nesse momento, o qual estamos vivendo, esse momento importante, esse momento decisivo, não podem haver falhas. Tudo bem, ninguém é perfeito, todo mundo pode errar, mas não seguidamente, mas não dessa forma. Isso é fatal. Isso é fatal. Isso pode custar muita coisa no futebol. O preço pode ser muito alto. E finalizando, para não me estender muito, que eu nem estou muito afim de falar disso, até porque o nosso principal objetivo não foi esse jogo de hoje, mas que esse jogo de hoje sirva de lição, de uma vez por todas. Primeiro, como eu falei no início do vídeo, bola aérea é um sufoco para o Fluminense, tem sido assim. E me desculpem ser repetitivo, lembram do jogo contra o Olímpia lá? Nos primeiros minutos, quase nos custou a classificação essa questão de bola aérea. Isso tem que ser visto, revisto. E falhas individuais de jogadores que são reconhecidamente muito eficientes, mas que em algum momento possam, talvez por um excesso de confiança, cometer erros, como o nosso André cometeu no terceiro gol deles. Custava dar um bicão, André. Tem horas que tem que jogar feio. Tudo bem que você é um craque, você é um jogador de seleção brasileira, mas tem hora que tem que jogar feio. Isso é muito claro, sabe? Isso é muito claro. Não é porque você é um jogador aí que está super valorizado, que tem sempre que jogar bonito, não. Entendeu? Tá apertado por um atacante do adversário, dá um bicão para onde for. Enfim, não vou dizer que foi um vexame, porque quem disser que foi um vexame vai estar fazendo uma análise muito azeda, né? Porque não foi um vexame. Agora, que foi um jogo, entre aspas, irresponsável do ponto de vista defensivo do Fluminense, isso eu não tenho dúvida. E um jogo irresponsável do ponto de vista defensivo, seja lá de quem for, vai custar muito caro. E o preço
pode ser muito alto e irrecuperável. Enfim, que esse jogo de hoje tenha servido de lição, que esse jogo de hoje tenha servido como um aprendizado, mais uma vez, daquilo que não se faz. Porque o que se faz, o time sabe. Agora, o time tem que aprender a fazer aquilo que não se faz, para não correr risco, para não termos decepção e para não termos um resultado negativo que poderia muito bem ser evitado hoje. É isso aí. Que a partir de agora, essa questão da bola aérea seja... Vai, metralhador! Eu já tô puto, já, foda-se o barulho. Desculpa aí a alteração. Que esse jogo de hoje tenha servido de lição, sob pena de todo o nosso sonho, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança de chegarmos à final dessa Libertadores, escorrer pelas mãos, feito areia do deserto, ou ir por água abaixo. Até breve.